Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje tem por seguinte título: Professores militantes. Nós sabemos que em campanhas políticas, como tivemos agora para prefeitos e vereadores, como tivemos para presidentes e governadores na eleição passada, é muito comum que grupos insurjam-se como militantes, um defendendo o partido A, outro defendendo o partido B, um defendendo o candidato A, outro defendendo o candidato B. Mas eu gostaria de especificar que a atuação militante de alguns grupos pode não ser coerente devido ao papel que ele tem na sociedade. Por exemplo, quando nós ouvimos noticiários em um grupo de WhatsApp, em um grupo de família, as informações podem não ser muito precisas. Por quê? Porque nos grupos de WhatsApp não temos tantas responsabilidades com as assertivas do que falamos. Por quê? Porque ali somos cidadãos. E por não sermos profissionais do jornalismo, não sentimos tantas necessidades para com a coerência, para com os fatos, com a mesma responsabilidade de um âncora de telejornal, de um jornalismo. Evidentemente que muitas das vezes uma notícia pode pender para um lado, pender para o outro, ocultar algo aqui ou algo acolá, dependendo dos interesses. Mas dificilmente um programa de jornalismo vai dizer que vacina dá AIDS, que a vacina da Covid-19 da AIDS, como falou o presidente anterior. Por quê? Porque isto não é um fato comprovado, não tem nenhuma publicação em revistas científicas pelo mundo. Mas alguns até reproduziram isso. Por quê? Porque não tem a mesma responsabilidade de um jornalista que vai dar a notícia. O mesmo acontece com o professor. Quando o professor ele é militante, eu acho que isso pode ser problemático. Por quê? Porque ele é um professor. Então, o posicionamento dele diante da realidade tem que ser o posicionamento de um professor. Evidentemente que pode ser que ele não se sinta tão professor assim. Porque muita gente está no magistério porque tentou fazer outras coisas na vida e como o magistério é uma profissão bastante desvalorizada no Brasil, é mais fácil passar no vestibular, até de uma federal, é mais fácil do que passar em medicina, engenharia, etc. e etc. Então muita gente está na educação, mas não sente pertencimento para com a profissão. Está professor, mas não se sente professor. Não é professor. Eu sou professor, amo a profissão, me sinto professor e toda vez que eu vou dar uma informação, toda vez que eu vou falar sobre algo, eu entendo. Eu sou um professor. Eu tenho que ter responsabilidades com o que falo. Eu tenho que ter responsabilidade com o que falo. Por quê? É um outro problema que nós precisamos atacar. O magistério, sobretudo nos ensinos fundamental e médio, durante muitos anos eles foram ocupados pelas mulheres de prestígio da sociedade. A escola tinha até uma certa qualidade, porque as mulheres da sociedade,
mulheres dos prefeitos, dos industriais, dos homens de prestígio da cidade, levavam o seu prestígio para a escola, o prestígio dos seus maridos. Então a escola, durante muitos anos, inclusive com a popularização do ensino normal, muitas escolas passaram a ser identificadas como uma extensão do lar. Até hoje a gente vê essa relação, às vezes, de uma certa familiaridade íntima demais, como se o professor fosse o segundo pai ou a segunda mãe dos alunos, muito embora isso tenha se modificado um pouco ou muito por causa do clima de inimizade que foi criado entre professores e alunos. Mas a escola passou a ser considerada como aquele segundo lar, aquela segunda casa do cidadão. Então, esse papel intelectual da escola, que é atribuído às universidades, ele é sempre muito vilipendiado. A escola não é vista como esse lugar onde há construção de conhecimento. Vamos para as escolas dar aula e nos divorciamos, literalmente, das nossas universidades. O professor, ele é uma espécie de desviado das universidades. Mas as universidades, com uma participação, com uma construção de conhecimento mais efusiva, o professor universitário, ele sim, ao falar, ao se pronunciar, eu percebo uma responsabilidade a mais para com aquilo que fala, principalmente se ele for das áreas humanas, da história, da sociologia, da filosofia. Há um cuidado maior para com as fontes. Isso eu vejo muito pouco entre nós professores. Por quê? Nos sentimos professores da sala para dentro, mas não nos sentimos professores na sociedade, professores da sociedade, como acontece com grupos de intelectuais acadêmicos, que são sempre ouvidos pelos telejornais, então eles se sentem professores na universidade e fora dela. Então, nela e fora dela, há um compromisso maior de elucidar as fontes ao dizer algo. Esse compromisso com a fonte eu vejo muito pouco entre nós, professores do fundamental e do médio. É como se nós fôssemos professores da sala para dentro. Saímos da escola e vamos conversar com as outras pessoas, ou às vezes até na sala dos professores, é como se as coisas que nós falássemos não tivessem relação nenhuma com as fontes necessárias. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja, e eu sou de fato um professor de esquerda. Durante o impeachment da Dilma, que eu era contra o impeachment da Dilma, mas durante o impeachment da Dilma, o que os grupos de esquerda falavam? Que era golpe. Que a Dilma estava sendo vítima de um golpe. Não. Por mais que eu fosse contra o impeachment da Dilma, a Dilma não sofreu um golpe. A Dilma sofreu o impeachment, porque foram observados os ritos de um impeachment. E por que eu digo isso? Porque eu não sou um militante. Eu sou um professor. Então, eu não sou professor só na sala de aula. Eu sou professor na sala de aula, eu sou professor no YouTube, eu sou professor na minha casa, eu sou professor em todos os espaços da sociedade onde eu estou. Então, falar que foi golpe sem ter sido, não é coisa de professor. Se você fala que o Bolsonaro é ladrão, você é professor, você fala Bolsonaro é ladrão. Se você não sabe dizer por quê com provas, isso é falta de responsabilidade da tua parte como professor. Porque quando nós fizemos as nossas bibliografias, lá nas universidades, o que o orientando nos dizia?
que você tem que citar. O professor Marcelo Ferro, que orientou a minha monografia, disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele me disse várias vezes. E quase que eu fiquei. Quase que eu não consegui a média 7, que foi a média mínima que eu consegui. Na época, muita correria, e eu não consegui me dedicar tanto. Ele dizia, Eldon, tem que citar. Então, se eu digo Bolsonaro é ladrão, eu tenho que citar. Eu não estou dizendo que é, não estou dizendo que não é. Mas eu tenho que citar, porque eu sou um professor. O meu compromisso com o conhecimento parte da minha relação com a minha bibliografia, parte da minha relação com o meu juramento, parte com toda a minha relação com a ideia de fonte que eu recebi lá na universidade. Por exemplo, eu vejo alguns professores dizendo Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão. Até hoje, ninguém disse o que o Lula roubou. Pasme, nem a Operação Lava Jato disse, ele roubou isso. Até porque no dia da apresentação do PowerPoint, o que foi dito? Nós não temos prova, nós temos convicção. E direito não é convicção, direito é prova. Então, qual foi a alegação do Sérgio Moro? A alegação do Sérgio Moro era de que o Lula era, sim, o chefe da quadrilha que a Lava Jato estava investigando. Por quê? Porque ele, Lula, segundo a Operação Lava Jato, passava finais de semana em um sítio em Atibaia. Então essa teria sido a prova de que o Lula era o chefe da quadrilha. Então a própria acusação não foi de roubo. Roubo, furto, assalto à mão armada tem outros códigos. Então o Sérgio Moro chegou à conclusão de que se ele passava finais de semana num sítio de Atibaia e tava as coisas dele lá, significa que este sítio, que não estava no nome dele, era dele como fruto da corrupção que ele chefiava na Petrobras. O que abre um precedente perigoso, porque agora, se nós passarmos finais de semana na casa de pessoas, significa que se aquela pessoa cair em contradições quanto ao crime, significa que eu, por passar finais de semana lá, também teria que ser considerado. Isso é um precedente. As pessoas não pensam. As pessoas ficam com tanta raiva de um político que quer que ele vá preso, mas não pensam nas consequências. Isso abre um precedente. Isso é uma jurisprudência. Significa então, que se isso vingasse em relação ao Lula, poderia se vingar em relação a qualquer pessoa. Então eu passo final de semana, por exemplo, na casa dos meus queridos primos, que jamais se envolverão em corrupção, né? Com a Nenete e o Cláudio, né? Jamais se envolverão em corrupção. Mas, vamos supor que fossem outras pessoas. A gente estaria lá, né? Em Cabo Frio, na casa deles, e de repente o João da Silva e a Maria do Rosário, não a política, é claro, estou inventando um nome aqui, foram encontrados em corrupção. Quem passa o final de semana lá? Ah, é o Eldon e a Vanira, a mulher dele. Ah, então, aí isso começou a cair quando o hacker de Araraquara mostrou que o Lula, mostrou que o Sérgio Moro agia como juiz de instrução, além de juiz da causa. Em alguns países, existe o juiz de instrução e o juiz da causa. O juiz de instrução acompanha a lisura do processo para que o processo não tenha contradições. E o juiz da causa julga. No Brasil, não há. O cara que fizer o papel de juiz de instrução no Brasil, ele está errado. Ele está cometendo um crime. Ele está na ilegalidade. E quando um juiz está na ilegalidade, o crime deve ser anulado. Por quê? Porque a prova foi ilegal. E o hacker de Araraquara mostrou que ele se utilizava da prerrogativa de juiz de instrução sem esse cargo existir no Brasil. Aí
como ele participou das investigações do Ministério Público, o que é proibido no Brasil, aí as penas foram anuladas. Mas o Lula roubou o quê? Nem de roubo ele foi acusado. Então, se você é professor, pode ser que você esteja no magistério só de curioso, só porque você se frustrou em outras coisas. Aí você diz, Lula ladrão, beleza. Mas se você é um professor e diz o Lula roubou e não diz o que ele roubou, você é um irresponsável. Se você diz Bolsonaro roubou e não sabe dizer o que e não tem a prova do que, você é um irresponsável. Você não é um professor. Você é um curioso que está no magistério porque se frustrou em outras coisas. O professor tem que ter a fonte. Porque ele é um professor na escola e deve ser um professor na sociedade. É por isso que eu invisto tanto nesse canal. E já estamos chegando aí a os nossos 1000 vídeos. Já passamos de 7.600 inscritos. Por quê? Porque aqui é um espaço onde eu pretendo ser não só professor na sala de aula, mas professor na sociedade. E até a inteligência artificial já me conhece, né? Se você colocar lá na inteligência artificial, nos sites GPTs da vida, quem é o Dom Rosa Maçom com 2 S e tudo junto, ele já dá ali uma explicação. Por quê? Porque eu não quero ser apenas um professor na sala de aula. Eu quero ser um professor na sala de aula e na sociedade. E uma das coisas que tem sido feitas é que o professor não seja professor na sociedade. Por que a ideia de escola sem partido? Para que o professor não seja uma pessoa envolvida com política, com temas políticos. Para quê? Para que ele seja professor só em sala de aula. Por que foi criada essa inimizade toda entre o professor e o aluno? Para que o professor e o aluno não sejam amigos. Porque o aluno, o estudante, é o primeiro contato do professor extensivo à sociedade. Então criaram uma inimizade entre o professor e o aluno para restringir ao professor só a aula dele. Para que ele não se estenda para a sociedade como professor em sala de aula e a sociedade. Mas eu sou um professor na sala de aula, em casa, no YouTube e na sociedade. Por isso é que quando eu abro a boca para dizer a respeito de um político, eu não falo só como militante. Eu falo como militante e falo como professor. Eu nem vou dizer aqui as convicções que eu tenho a respeito da honestidade, né? De algumas honestidades do Bolsonaro, porque eu sou de esquerda, vai parecer que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado. Se ele é ou não ladrão ou não, eu até tenho já as minhas convicções. Mas, para eu dizer fulano é ladrão, fulano não é ladrão, eu tenho que dizer a fonte. Eu tenho de dizer por quê. Porque eu sou um professor. Ah, ele é ladrão sim, porque todo político rouba. Isso é coisa de idiota. Isso é informação. Isso qualquer um fala. Se for para falar assim, não precisa ser professor. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Ou pelo menos quando falar na sociedade, não vou falar como professor. Agora, se você não se sente um professor na sociedade, pode falar qualquer bobagem. Mas se você é um professor, você precisa ser um professor em sala de aula, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, etc, etc, etc. E Twitter que agora é o X, né? Porque eu sou um professor. Na escola, na sala de aula e na sociedade. E é isso que estão querendo tirar da gente. É isso que a extrema-direita quer tirar de nós. Talvez seja por isso que eu seja um dos únicos, ou talvez o único professor do ensino fundamental e médio que está no YouTube, por incrível que pareça, discutindo política e educação. Porque eu sou um professor
e quero ser um professor na sociedade. Ok, galera? Vocês são do coração.